Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz sempre ao seu coração, né, à sua vida, aproveitando bastante cada minuto de 2019 para que a gente possa realmente fazer as transformações necessárias. Mês de janeiro é um mês oportuno para essas reflexões. Sempre vou repetir isso, porque faz uma diferença grande, né, gente? Quando a gente aproveita a nossa energia transformadora com consciência para remodelar a nossa maneira de pensar, de falar, de sentir e de agir. Muito bem, hoje na nossa pílula eu queria conversar com você sobre algumas colocações interessantes, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia e que faz uma diferença muito grande no médio e longo prazo. Sim, não ou talvez. Interessante, né? Bem, muitas pessoas têm problemas de assertividade. Já ouviu falar nisso? Assertividade? Assertividade é uma palavra que significa você ser capaz de falar aquilo que você sente naquele momento. Então, por exemplo, tem determinados instantes na vida que a gente tem que aprender a dizer sim, não é verdade? Alguém te faz uma pergunta e você, se você concorda, você tem que aprender a dizer sim. E muitas vezes os sims que nós vamos falar vão incomodar outras pessoas. Muitas vezes você vai ter que dizer sim para a vida e vai incomodar um amigo seu que não quer viver direito. Você vai dizer sim para alegria e, consequentemente, pessoas que estão angustiadas, talvez do teu lado, vão te incomodar ou vão se incomodar com a sua alegria. Dizer sim para a vida, sim para cuidar da saúde, dizer sim para projetos pessoais, dizer sim para uma nova forma de se alimentar, uma maneira nova de viver, de utilizar o próprio tempo, é fundamental para que a gente possa crescer em diversas áreas da vida. Então, aprenda a dizer sim. Porque tem muita gente que está o quê? Perdendo a oportunidade de dizer sim para uma série de coisas boas. E a vida está passando e um dia vai acordar e vai se arrepender de quantas oportunidades passaram e foram perdidas. Já tem momentos, inclusive, na nossa vida, que aí o nosso desafio é dizer não. É o oposto, né? É sermos capazes de falar não para tudo aquilo que nos incomoda, não para pessoas que não fazem sentido estar na nossa caminhada, não para uma velha forma de pensar, de sentir, de agir. Aprender, gente, falar não para os nossos próprios maus hábitos. Muitas vezes alguém vai te pedir um favor, vai te convidar para fazer determinadas coisas que talvez você não concorde, principalmente se for algo que vai violentar os seus valores fundamentais. E aí você vai ter que dizer não, se você quiser ser uma pessoa congruente. Imagina só, é o que eu sempre trago esse exemplo aqui, né? Coisas do dia a dia mesmo. Você está numa festa comum, alguém começa a falar mal de uma outra pessoa. E aí, você vai dizer sim e vai começar a falar mal de uma pessoa que você nem conhece também, só para fazer parte da fofoca, para ficar partilhando da mesa com os amigos? Ou vai dizer não? Você pode dizer não de várias maneiras. Você pode se levantar sutilmente e não participar da conversa. Você pode, de maneira sábia, desviar o rumo da conversa para que a vibração seja outra. Ou, se você tem liberdade com quem está conversando, talvez fale, gente, a gente precisa mesmo, né, falar mal de alguém que nem está aqui. Vamos tentar mudar o assunto, então vamos ver o lado bom da outra pessoa que a gente está ignorando, né? A gente não ia gostar que alguém falasse mal de nós. Mas também se prepare, porque quando você fala não para muitas pessoas, ou em muitas circunstâncias, certamente muita gente vai se incomodar com você. É ou não é? Jesus falou não para o egoísmo, falou não para as tristezas humanas, falou não para todos os maus hábitos que havia na Palestina à sua época. E, naturalmente, aconteceu o que aconteceu. Então, mesmo que você seja um Cristo, você não vai ter pessoas te apoiando o tempo todo. Imagina sendo você quem você é. Por que eu estou te contando isso? Porque, às vezes, meus amigos, eu percebo que tem algumas pessoas que ficam falando assim: ah, eu tenho receio, Ricardo, de falar sim para algumas coisas. Eu tenho receio de falar não, sabe? Porque fulano vai ficar chateado comigo. Porque as coisas não vão ficar do jeito que eu quero. Bem, você tem que medir uma coisa ou outra. O fato, meus amigos, é que um discípulo do Evangelho, um discípulo da nova era, o discípulo que quer despertar espiritualmente, cedo ou tarde, ele precisa ser assertivo, ser congruente com seus valores. E aí vem o talvez. Lembra-se? Sim, não? Ou talvez. Já existem situações na vida que talvez seja melhor falar talvez, ao invés de falar sim ou não taxativos. Eu, pessoalmente, adoro a palavra talvez. Às vezes algumas pessoas perguntam assim, Ricardo, o que você vai fazer semana que vem? Bem, algumas coisas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou falar sim, eu vou fazer tal coisa. Ou não, não vou fazer aquilo. Mas algumas eu não tenho certeza. E se eu quero ser assertivo, eu vou falar, olha, não sei. Talvez eu viaje,
talvez eu termine de ler esse livro, talvez, né, eu consiga te visitar na tua casa, talvez eu faça assim. E é interessante porque muitas pessoas não veem o poder do talvez. O talvez ele é libertador. Sabe por quê? Porque você não cria expectativa errada no outro que você vai fazer uma coisa que você não tem certeza de que vai. A outra pessoa sabe exatamente o que você sente, o que você está falando. O talvez te dá a liberdade de mudar de opinião no meio do caminho, sem que alguém exatamente te acuse de ter sido hipócrita. Ah, porque você disse que não ia fazer e fez. Ou você disse que ia fazer e não fez. Não. Você falou talvez, e ponto. Você foi autêntico, você não tinha certeza, e se posicionou mostrando a sua dúvida. E aí, naturalmente, você está em paz. Então, meus amigos, às vezes, o talvez pode ser muito mais útil em algumas questões do que o sim ou não. Seja como for, o que eu quero dizer é, na nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, para a gente evoluir espiritualmente, a gente precisa ter sabedoria, né, de saber quando dizer sim, quando dizer não e quando dizer talvez. Então, quem sabe você não aproveita o seu dia de hoje para refletir sobre as respostas que você tem dado para a vida, para as pessoas, para si mesmo em relação a diversas situações. Quais são as situações na vida que você deve dizer sim? Você está falando não. Quais são as situações que você deve falar não? Você está falando sim. E quais são as situações que você devia falar talvez? E você tem dito sim ou não? Ao invés de respeitar realmente o que diz a sua alma. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, luz e paz, sempre uma alegria. Obrigado, viu, por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E, gente, é com muita alegria também que eu queria fazer um anúncio da primeira campanha nossa, das nossas Pílulas Fraternas, pois é 2019. Para quem não sabe, está chegando agora, Pílulas Fraternas é um projeto mundial. Nós temos uma quantidade incontáveis de pessoas preparadas carinhosamente para ouvir quem está triste, depressivo, passando por luto, pessoas que precisam conversar, desabafar, pessoas que se sentem sufocadas, querem, enfim, querem um apoio. Então, nós temos as pílulas fraternas. Você manda um e-mail para o atendente, ele vai te naturalmente responder, você vai mandar seu telefone para ele, vocês vão começar a conversar, você vai ser inserido num grupo de trabalho de recuperação para aquilo que você necessita. Quem precisa trabalhar o luto, vai trabalhar o luto. Quem necessita trabalhar a depressão para poder superá-la, vai fazer isso. Quem precisa trabalhar relacionamentos difíceis, vai cair num grupo específico. Então aproveita bastante. Tá bom? Esse projeto lindo que é feito com carinho para vocês. Então, um beijo grande no seu coração, luz e paz. E obrigado, viu, gente, pelas respostas que vocês nos deram referente àquele vídeo do nosso projeto novo que nós vamos lançar, da nossa parceria do IRM com o Instituto Namastê. Em breve eu vou dar mais detalhes e eu tenho certeza que vai ser um projeto fantástico, né, com o apoio de vocês, que vai ajudar muita gente, tá bom? Então, fiquem com Deus, luz e paz. E você já sabe, né? Até breve! Até muito, gente. Muito breve.